Notas da atualidade internacional que serão analisadas já a seguir pelo Luís Agostinho e o Wellington Calazans. Vou cumprimentar os dois e desejar boas-vindas a mais uma edição. Wellington, boa noite e bem-vindo. Boa noite, Dorivaldo. Boa noite, Saulo Agostinho. E a você assistindo ao Hora 10. É sempre bom estar aqui. É sempre bom também receber-te, Wellington. Wellington, lá carregará mesmo todo este perigo separatista que é aqui invocado. Por outro lado, olhar também para aquilo que foi a felicitação manifestada por manifestada por Antony Blinken, melhor, felicitações que a China acabou por condenar, estas feitas aqui ao novo líder de Taiwan. E eu perguntaria mesmo a ti, Wellington, se a reação da China acaba, digamos, por ir de encontro àquilo que são, portanto, estas felicitações, invocando que as mesmas acabam por sair daquilo que é o âmbito a que Washington se propôs, de manter apenas relações culturais, comerciais e outras relações não oficiais também com Taipei. Dorivaldo, eu vou respondendo na medida em que o meu raciocínio for sendo formulado aqui, mas certo. Eu prometo ser fiel a todas as perguntas que você me fez, tá bom? Como sempre. Sim, sim. É o seguinte, o princípio de uma só China, ele continua a ser um elemento muito importante nas relações internacionais e os norte-americanos sabem disso. Mas também, para a defesa de interesses próprios, né? Os norte-americanos têm usado esta fonte de tensão na questão ali de Taiwan, na região Ásia-Pacífico, para poder ganhar alguma barganha com os chineses nos assuntos que os norte-americanos são diretamente atingidos. Essas raízes históricas e o impacto contemporâneo exigem uma consideração que eu considero assim cuidadosa, uma abordagem bastante diferenciada em relação ao que é este princípio de uma só China. Porque o colega Issal foi muito feliz quando ele fez uma alusão, inclusive, com a questão africana, mas eu vejo que o futuro de Taiwan esteja diretamente vinculado ao princípio de uma só China. É preciso que aqueles que são signatários do acordo saibam honrar o compromisso assumido e reduzir as hostilidades que têm sido, sim, estimuladas a todo instante. O princípio de uma só China, Dorivaldo, ele não pode ser questionado em função do contexto de ambições de atores distantes da região. Como você destacou na abertura, o novo líder da região de Taiwan, Lai Ching-te, no seu discurso inaugural, ele tentou internacionalizar a questão de Taiwan, algo que a China refutou imediatamente, e o próprio Lai foi forçado a fazer um ajuste no seu discurso, né? E o apelo à integração profunda na comunidade internacional e o pedido até mesmo de independência de Taiwan é uma ofensa ao que a China tem acordado com a comunidade internacional e que durante todo esse tempo deu, de certa maneira, um estatuto de quase independência a Taiwan. Mas a China não vai abrir mão de Taiwan, e essa retórica de que os valores democráticos são defendidos por Taiwan e etc., isso é apenas uma forma de encobrir a perigosa busca por uma independência que não é nada mais do que uma briga geopolítica entre atores externos e a China. A questão de Taiwan é uma questão relacionada com a soberania e integridade territorial da China, e os chineses não enxergam isso como uma questão de democracia ou não, é uma questão chinesa. A busca de independência de Taiwan é considerada, por especialistas nas questões militares, uma armadilha para Taiwan e todos que se aventurarem neste plano, porque é muito mais cômodo para os chineses a defesa dos seus interesses na região, até por questões logísticas e também econômicas.
que ficaria muito dispendioso lutar contra a China a partir de Taiwan ou na região que esteja próxima. Os chineses, eles enxergam o líder Lai, né, que assumiu agora, como um separatista e como alguém que tenta atrair os Estados Unidos na esperança de obter um apoio para uma causa anti-China, algo que também não vai acontecer, porque os Estados Unidos, como eu falei, ele defende os interesses deles e se utiliza de Taiwan, não é? Para que Taiwan funcione para os Estados Unidos como uma espécie de moeda de troca nas negociações com a China sobre questões como carros elétricos, tecnologia, inteligência artificial, tudo isso que está em debate atualmente. Então, o governo dos Estados Unidos tem uma política ambígua em relação a Taiwan e tem se utilizado desta ambiguidade para tentar exercer alguma pressão sobre Pequim em outras áreas. Então, Dorivaldo, para não estender muito, eu posso concluir que a China até fala sobre confronto como resposta às palavras do novo líder de Taiwan, o Lai, né? Mas é muito pouco provável que os chineses partam para uma ação militar extrema. Eu considero que o cenário mais provável seja este que está em curso, que é de os chineses continuarem com essa estratégia de estrangulamento de Taiwan, permitindo que a China assuma o controle de Taiwan sem a exigência formal de uma rendição ou sem um enfrentamento militar, apenas fazendo contenções em tudo que esteja diretamente ligado a Taiwan. Certo. É isso, Dorivaldo. Certo. Wellington, obrigado por mais uma presença aqui no Hora 10. É um assunto que muito ainda haverá por se dizer durante os próximos dias. Então, bom Conexão Angola no próximo sábado e até segunda-feira aqui no Hora 10 da noite. Muito obrigado, Dorivaldo. Um grande abraço para você, para o colega Sal, a você assistindo. Boa noite e eu volto no sábado, como o Dorivaldo anunciou, no Conexão Angola. Certo.